Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Denis Nogueira e nessa aula a gente está retomando os temas de atualidades, tá bom? Diferente da aula passada, né, na nossa primeira aula de retorno, a gente trabalhou um tema em específico, né? A gente viu aí as questões que abrangem aí, né, meio ambiente, questões climáticas, né? Todos esses temas que estão extremamente em alta. Tá? Já na aula passada, a gente procurou abranger temas um pouco mais amplos. Tá? E nessa aula a gente dá continuidade a essa abrangência de temas nas questões. Por quê? Porque, como vocês sabem, atualidades é uma temática, né, digamos assim, todo um conjunto aí de temas, né, muito amplos aí que vão desde o telejornal, as redes sociais, né, enfim, aqueles temas que estão mais em alta, né, que podem aparecer nas questões, tá bom? Então, a ideia é que a gente traga sempre um pouco mais de temas, né? Tem aulas que a gente vai realmente, né, especificar uma aula sobre um tema e tem aulas que a gente vai trazer temas um pouco mais diversos. E é o caso dessa aula, tá? Vamos lá para a nossa aula de hoje, só lembrando, tá? Antes de passar aqui, né, para nossos slides, tá? Que se você não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, liga o sininho, tá? Para que sempre que a gente estiver aqui lançando uma aula, seja no ao vivo, seja gravado, tá? Mas você está sempre atento a esses conteúdos, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Aí, questão de número 1. Tá? Diz o seguinte: recentemente, algumas gigantes da tecnologia anunciaram demissões em massa. Em toda a indústria de tecnologia, em empresas como Twitter, tá aqui, né, o que é atual, né, X, né, Meta, controladora do Facebook e também do Instagram, tá? Coinbase, tá aqui Meta, né, Coinbase e o Snap, né, proprietário do Snapchat, tá? Trabalhadores têm anunciado que estão em busca de novas oportunidades. Então, em todas essas empresas, né, as chamadas Big Techs, né, os trabalhadores têm anunciado aí que procuram, né, novas oportunidades, né, ou seja, não estão 100% satisfeitos onde estão. Tá? No caso do Twitter, as demissões chegaram a 50% dos funcionários. Quais os nomes dos donos do Twitter e do Facebook, respectivamente? Bom, vamos lá, né? Antes, né, de entrar especificamente aqui nesses temas, tá? Dos nomes, eu acredito que seja até fácil para a maioria, né, dos nossos alunos, tá? Mas antes de adentrar aqui em específico sobre esses temas, vale a pena a gente relembrar aí um pouquinho das questões que envolvem, né, ainda mais nesse ano 2024, tá? As questões que envolvem aí a polêmica, né, entre o Elon Musk, o proprietário, né, já adiantando aqui uma parte da questão, né, o proprietário da X, né, do antigo Twitter, tá? Ou X, né, no caso de algumas pessoas que chamam assim, certo? Mas enfim, o que acontece? Recentemente a gente teve uma tentativa por parte do governo, expressivamente, né, na figura do STF, Supremo Tribunal Federal, onde ele busca a regulação cada vez maior das redes sociais. Por que há essa busca, né, por essa regulação? Bom, primeiro porque se não houvesse essa regulação, a internet continuaria sendo uma terra sem lei. Qualquer um chega lá, fala o que quer, propaga fake news, inventa mentiras, difama um ou outro e não dá em nada. Então é preciso que haja, sim, uma regulação. A gente sabe disso, a gente funciona assim no nosso dia a dia, ninguém chega numa empresa falando mal do dono da empresa para todos os outros funcionários, né? A gente tem uma certa ética. E é preciso também que as redes sociais tenham também essa abrangência de se impor, né, enquanto campo de diálogo, campo saudável para diálogo. Não pode ser terra de ninguém. Tá? Então é isso que o governo, assim como vários governos pelo mundo, vem fazendo, é justamente essa ideia de regulamentar, né, trazer regras para a internet. Tá? Ninguém sai fazendo o que quer. É essa a ideia. Tá? Então, professor, mas isso aí mexe com a liberdade de expressão, que é exatamente a polêmica que envolveu aí o Elon Musk. Tá? O que acontece? Liberdade de expressão é uma coisa, e é preciso que a gente não confunda isso com outros temas. Tá? Liberdade de expressão é você expressar sua opinião sobre um fato, sobre alguma coisa, sobre um tema. Tá? É muito diferente de cometer um crime ou de difamação. Tá? Ou mesmo inventar mentiras, ou as famosas fake news.
tá? Então é preciso que uma pessoa numa rede social, assim que invente uma mentira, alguma coisa, que assim como essas redes sociais, elas nos investigam o tempo inteiro, né? Se você fala de algum produto, imediatamente, né, na sequência, quando você vai acessar, tá lá chegando promoções, né, desse produto, etc. Elas fazem essa investigação. Então, por que não usar esse mesmo algoritmo para localizar, né, e retirar do ar notícias falsas, tá? Para que as pessoas não fiquem, né, não passem por um processo de desinformação. Tá? Por que não usar esse mesmo instrumento, né, que é possível, que existe, né, para impedir, né, retirar do ar certos conteúdos agressivos, tá? Então é isso que isso aí não é só o Brasil, tá? Vários dos países, principalmente os países desenvolvidos, andam nessa linha, países europeus, o próprio Estados Unidos, né? Eles andam nessa linha de tentar, tá, trazer um pouco mais de ordem para a internet, certo? No caso do Brasil, teve esse embate com o Elon Musk. Por quê? Porque ele, o bilionário, né, defendia aí uma ideia de expressão máxima, né, onde não houvesse essa regulação. O governo brasileiro, obviamente, se impôs, tá? Falando o seguinte, não, quem manda aqui não é você, bilionário, Elon Musk ou qualquer outro bilionário, né? A gente tem normas, a gente tem leis no Brasil e qualquer pessoa de fora que venha colocar sua empresa aqui precisa seguir as regras, tá? Então, existem regras no Brasil e essas empresas precisam seguir. O Elon Musk tinha até retirado os representantes legais da X no Brasil e queria continuar atuando. Só que aí fica o problema. Quando uma empresa é notificada, para onde você manda? Para que representante? Se a empresa não tem mais representação no Brasil, como ela pode continuar operando? Então ela ficou suspensa, né? E aí passaram-se quase um mês aí, né? E o Elon Musk cedeu, né? Finalmente aceitou, a X vai voltar a atuar, né? Já nesse momento que, se você ver esse vídeo um pouquinho depois, já deve até estar por dentro aí que a X já voltou, né? Então, voltar a atuar no Brasil, por quê? Porque seguiu as regras. Indicou um representante legal e pagou as multas devidas e aí está atuando de forma regulada no Brasil. Tá? Isso aconteceu na Austrália, o mesmo embate aconteceu na própria França, certo? Em vários outros países, no país da África, etc. Tá bom? Então é isso, né? Teve esse embate no qual, né, acabou cedendo, tá bom? E aí, voltando para cá, ele pergunta, né, e aí fora, né, isso aí foi mais um contexto, né, que eu trouxe aí sobre esses temas. Isso pode cair em questões, tá, gente? Então é bom que a gente fique atentos a essa polêmica, tá? Mas ele quer saber aqui, né, os donos do Twitter, né, o atual X, né, e o Facebook, tá? Como eu falei para vocês, né, o Twitter é aí marcado pela figura, né, do Elon Musk. Então o único item que traz ele, né, como primeiro, né, aqui que respectivamente é o item C, que é o nosso item verdadeiro, tá? E o Facebook é o Mark Zuckerberg, né? Então tá aí o nome dos dois, né? O Jeff Bezos, salvo engano, é o dono da Amazon, tá? Então tá fora aqui, né? O Elon Musk é o do Twitter, não do Facebook. Aqui também tá trocado. O Bill Gates é o dono da Microsoft. E pronto, né? São esses nossos itens. Então, questão de número 1, né? Item C, tá bom? Vamos aqui para a questão de número 2. Essa é uma questão até fácil, né? Não dá para perder aí, né? Só ficar atento nas notícias, tá bom? Vamos aqui para a questão de número 2. Fenômeno moderno segundo o qual uma pessoa ou grupo é expulso ou expulsa de uma posição de influência ou fama devido a atitudes consideradas questionáveis, seja online, no mundo real ou em ambos. É uma espécie de boicote a um indivíduo que demonstrou uma postura questionável ou controversa, ou que no passado teve um comportamento percebido como ofensivo nas redes sociais. Essa é a definição de item A, cultura do cancelamento, o item B, cyberbullying, item C, xenofobia, item D, racismo e o item E, trollagem. Vamos lá. O item A, tá, diz que é cultura do cancelamento. E é o item correto, tá? Não vou dar um arrodeio aqui não, tá?
É o item A, sim, a cultura do cancelamento. Essa é uma dos temas, né, atuais que tem aí ganhado espaço cada vez mais nos nossos diálogos cotidianos, tá? Se um famoso, uma pessoa X ou Y, né, foi lá e cometeu algum crime, ou então cometeu algum deslize, cometeu algum erro, né, seja em um relacionamento, seja na questão profissional, né, enfim, cometeu algum erro, tá? E isso aí quando as pessoas começam a julgar na internet. Ah, fulano, vou parar de seguir. Ah, o fulano fez isso. Começam a caçar miudezas, né? Para acusar o cara. E muitas vezes, né? Nem sequer foi julgado. Dá um exemplo para vocês aqui, né? Recente, a gente teve aí o julgamento, né? Onde ficou uma disputa muito grande aí entre duas pessoas famosas, né? Que era um casal, né? O Johnny Depp, né? E a Amber, tá? Que era um casal, né? E aí eles se separaram e aí teve toda uma separação muito controversa, onde um acusava o outro, ela acusou ele de agressão, né? De relacionamento tóxico, etc. O que aconteceu? O julgamento da internet, né? Mostrado aí, né? Pela própria cultura do cancelamento, né? Foi lá e várias pessoas acusaram o cara disso, daquilo, aquilo outro. No final das contas, com todas as provas em mãos, o julgamento foi encerrado, dando vitória para o Johnny Depp, né? Filmagens, né? Vídeos, fotos, conversas foram divulgadas aí pelo próprio ator, né? No qual provavam que ele era a vítima da situação e não ela. O problema é que com a cultura do cancelamento, ele sofreu uma perca muito grande aí de contratos, né, dos quais ele tinha, sofreu uma série de impactos no seu cotidiano, né, então, além da questão moral, né, que recaiu sobre ele, tá? Então é importante que a gente traga sempre esse tema, né, esteja atentos aí, né, para que a gente também não saia fazendo julgamentos precipitados, tá? Esperar, né, ver todos os ângulos, né, os dois lados, as provas, né, para que a gente possa fazer um julgamento um pouco mais sério, tá bom? Mas isso, tá, gente, esse tema aí, né, do cyberbullying, né, de toda essa questão digital, recai aí sobre as novas gírias, né, virtuais aí, né, própria trollagem, como traz aí o item E, que é uma das gírias utilizadas para fazer tipo uma espécie de pegadinha, né? A questão de chipar, né? Ou mesmo o próprio cyberbullying, né? São palavras que vão entrando aí no nosso cotidiano, né? Que vem dessa questão aí, né? Digital, né? Virtual, tá? E é importante que a gente esteja, né? Sempre antenado sobre isso, porque sim, a questão trouxe nesse caso, né? A definição de cultura do cancelamento, mas poderia ser uma outra questão que trouxesse cyberbullying, ou que é a ideia, né, de perseguição, né, ou mesmo de fazer chacota, né, através da rede social, a xenofobia, né, que é a perseguição aos imigrantes, seja ela real ou virtual, né, o racismo, aí não precisa nem dizer, né, que é uma questão que envolve aí, né, crimes, tá? E a trollagem, como eu falei, né? Enfim, a gente tem aí, né, uma série de temas aí que a gente precisa ficar atento a esses conceitos, beleza? Então, questão de número 2, item de letra A, tá? Vamos agora para a questão de número 3. A questão de número 3 é o seguinte: leia a notícia. Robin West tem 17 anos de idade e é uma pessoa diferente das demais. Ela não possui um smartphone, telefone inteligente. Em vez disso, em vez de rolar a tela em aplicativos como TikTok e Instagram o dia inteiro, ela usa o chamado telefone burro. Tá? Vamos lá, né? Telefone burro, professor, o que é isso, né? É um oposto do smartphone, né? Já que o smart é chamado de telefone inteligente, né? Smart é esperto, né? E fone de telefone, né? Telefone inteligente. O telefone burro é exatamente o oposto. Tá? Sobre o telefone burro, é correto afirmar. Vamos lá. O item A. Foi projetado para aprimorar o uso do e-mail como comunicação oficial no mundo do trabalho. Será que foi para isso que aquele telefone passado, né, lá foi criado? Será que foi para aprimorar o e-mail, né, como comunicação oficial do trabalho? Não, né? Esse telefone antigo ele nem sequer, né, fazia trazia o acesso a e-mails, tá? Então é falso. O item B contém apenas a função de efetuar e receber ligações, tanto nacionais
como internacionais. Esse item, pessoal, também é falso, tá? Porque esses telefones um pouquinho passado, e lembrem aí daquele Nokia, né, chamado tijolão e etc, tá? Aquele Siemens, né? Enfim, né, vários dos aparelhos que eram antigos, né, que traziam aí os botões, né, na própria tela, né? Hoje em dia os smartphones não trazem mais isso, né? Mas lembrem-se desses telefones antigos. Era possível fazer ligações e era possível enviar e receber SMS, as mensagens, tá? Então, não era só para efetuar e receber ligações, ele também recebia e enviava mensagens, tá? Então é falso. O item C é aparelho similar a alguns dos primeiros celulares do final da década de 90. Olha aí. E é o nosso item. A década de 90, principalmente o final da década de 90 e o começo da de 2000, foi a marca, né, dessa ascensão desse tipo de telefone, né? Claro que na época não era chamado de telefone burro, era chamado de telefone celular, né? Foi com um avanço aí progressivo, né, das tecnologias de telecomunicação, né, principalmente telefones aí celulares, que criaram-se os smartphones, né? E aí, também em contraposto, se aqui era chamado de smartphone, como é que eu chamo o telefone antigo? E surgiu essa gíria chamada de telefone burro, tá? Então aí é o item C. O item D não pode ser por quê? Diz o seguinte, é obrigatório para reuniões e chamadas de vídeo. Na época nem tinha isso aqui, é impossível pensar nisso naqueles telefones, né? Embora não seja possível receber SMS. Como é que um telefone que faz chamada de vídeo não pode receber mensagem? É totalmente contraditório, né, o item. E o item E funciona apenas para recebimento e compartilhamento de notícias publicadas em agências institucionais. Também totalmente descabido o item, né? Então, questão de número 3, o item C. Só para lembrar aí, telefone burro, aqui a imagem aqui, ó, aparecendo, né? Os famosos, né, celulares aí que passaram, principalmente esse da marca Nokia, né? Que aí tá aqui vários desses aparelhos que marcaram aí a vida de muitas pessoas, né? No período aí da sua adolescência, da sua juventude, né? Anos atrás, né? Começo desse século, né? Então tá aí, só a título de curiosidade, beleza? Vamos para a nossa questão 4. Leia a definição de inteligência artificial. IA, que significa, olha só, né? A própria questão traz isso e coloca IA, né? Que significa, obviamente, inteligência artificial. Então a gente já pode preencher aqui, ó. Os itens que se encaixam, o A, o B, o C pode ser? Não, né? Apesar de começar a tentar, né, fazer uma certa forçação de barra com inteligência alternativa, IA, né, mas não se encaixa, né? Então a gente já pode anular ele aqui. O D, algoritmo, também não. E o item é inteligência apenas. Não, então é falso. Então a gente está em dúvida aqui entre dois, o A e o B. Refere-se a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência robótica ou humana. Quer dizer, a inteligência artificial vai imitar a inteligência de um robô ou ele está tentando imitar a inteligência humana? Tá? E aí, obviamente, na inteligência humana, né, ele está tentando similar a nossa forma de pensar, né, humana. Então aqui é o item B, né, já tem aqui, né, caracterizado. Mas vamos ver o resto da questão, né, o resto do texto. Para executar tarefas. Né? Então, imita a inteligência humana para executar tarefas. A tecnologia IA está melhorando o desempenho e a produtividade das empresas, automatizando processos e tarefas. Tá? Então aí, né, de cara, a gente tem aí nosso item B como o item verdadeiro para a questão 4. Só um parênteses aqui rápido, tá? IA, né? Como a gente vê aí o avanço dessas tecnologias, né? E aí um dos temas também atuais que pode cair em questões de concurso é que o Prêmio Nobel de Física desse ano 2024, tá? Foi dado para 2 cientistas, 2 físicos, tá? Que trabalham com esse tema da inteligência artificial. Um americano e um britânico, né? Ganharam o prêmio aí, totalizando aí em torno de 5,8 milhões de reais. Tá? Eles vão dividir o prêmio e esse prêmio foi dado para eles, né, por conta da pesquisa que eles fizeram, né, no avanço das tecnologias de inteligência artificial, onde simulam conexões neurais dos seres humanos, né, para as próprias máquinas. Né? Foi um avanço aí que eles trouxeram, né, para a máquina fazer, né, as máquinas, né, no caso, né, fazerem aí previsão de comportamento ou padrões de comportamento, né, e de raciocínio.
tá? Então eles ganharam um prêmio Nobel, tá? Só para a gente trazer aí um pouquinho, né, desse novo tema aí, né, que surgiu agora nesse mês de outubro, tá? Então é isso sobre as inteligências artificiais. Só lembrando que, óbvio que isso tem um impacto muito grande na sociedade, principalmente nas questões de emprego, onde a gente vê aí várias profissões tendo que se readaptar a esse novo cenário, onde a inteligência artificial cumpre, né, várias das funções. Vale repensar também para nós, professores, né, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer com a inteligência artificial. Tá? Se a gente pode utilizar ela no nosso dia a dia para criar ou mesmo para fazer algum tipo de conteúdo, né, em sala de aula, ou também com os nossos próprios alunos. Tá? É muito comum e vai se tornar cada vez mais comum nós, professores, temos que praticamente duelar com celulares em sala de aula, onde o aluno está lá com seu celular e usa de inteligências artificiais, como o caso da Luzia, aí, que pode ser utilizada pelo próprio WhatsApp, né, para perguntar questões, né, para responder atividades, né, ou mesmo elaborar textos para fazer redação. Então é preciso que a gente esteja antenado sobre isso e ligados, né? E também sobre as questões que avançam aí no quesito legal, tá? Com as proibições ou não dos celulares em sala de aula. Tá? É realmente importante que a gente esteja antenado sobre isso, né? Para a nossa profissão, tá bom? Vamos lá, então, voltando aqui, né, para o nosso tema, tá? Vamos para a nossa quinta questão. A Ford criou um novo time dedicado à pesquisa do grafeno, material que é considerado o futuro da tecnologia, no seu Centro de Desenvolvimento e Tecnologia do Brasil, com sede na Bahia. E aí eu vou abrir só um parênteses aqui, tá, gente? A Ford já deixou o Brasil. Essa questão é uma questão de 2023, como a gente pode ver aqui, né? E nesse mesmo ano, salvo engano, né, 2023? Não, foi antes disso. Ela deixou o Brasil, foi durante o governo Bolsonaro ainda. Ela deixou o Brasil, tá? E foi se situar, né? A sua indústria mais próxima aqui do Brasil foi para a Argentina, tá? Então é só um parênteses, tá? Continuando aqui. O trabalho feito em parceria com a Universidade de Caxias do Sul criou o primeiro ecossistema de inovação voltado à produção de grafeno em escala da América Latina. O grafeno tem propriedades únicas capazes de revolucionar vários produtos, como eletrônicos, baterias e componentes automotivos. Tá? Material mais leve e resistente do mundo, 200 vezes mais resistente que o aço, possui também elevada condutibilidade térmica e elétrica. Além disso, permite a confecção de camadas finíssimas e a combinação com outros materiais. O Brasil tem a vantagem de possuir uma das maiores reservas mundiais e ser hoje o terceiro produtor global de grafite, do qual o grafeno é extraído. As principais reservas estão em Minas Gerais e na Bahia. O Brasil vai avançar nessa pesquisa que tem o potencial enorme de aplicações. Tá? Então aí ele traz todo um debate, aí, né, uma informação, na verdade, né, sobre o grafeno e a sua utilização no Brasil. Tá? É um material realmente assim, extremamente poderoso, né, para pensar o avanço das tecnologias, né, que a gente estava até falando agora um pouco, né, devido à sua condutibilidade elétrica, né, ou mesmo a sua resistência enquanto material durável. Tá? Então, é um material super importante aqui para a gente pensar a economia brasileira. Tá? Só lembrando aqui alguns dados, né, ele trouxe aqui, ó, a informação de que em Minas Gerais e na Bahia é onde contém as principais reservas, tá? E que é um mineral extremamente, né, importante, né, o grafite aí, e o Brasil tem a terceira, né, aqui, ó, posição, né, o terceiro produtor global de grafite, tá? Então são informações importantes aí. Vamos lá. A pesquisa do grafeno no Brasil, tá? Item A, aponta uma possível liderança produtiva do país na nova economia global e projeta caminhos promissores no desenvolvimento de novas tecnologias e materiais industriais? Sim, é o nosso item correto.
Tá? Como a gente viu, o Brasil tem aí a terceira posição, né, de produção de grafeno, né, de extração de grafite que se torna grafeno. Então, sim, isso bota o Brasil numa posição, né, muito de avanço, né, em relação à exploração e produção desse minério. Tá? Isso tem sim um impacto na economia global. Por quê? Porque cada vez mais a gente vê o avanço das tecnologias. Então, cada vez que avança a tecnologia e um novo mineral pode ser utilizado para prolongar, né, ou dar cada vez mais produtividade a uma tecnologia, isso tem uma importância. Né? Vale lembrar aí das questões vinculadas ao silício, né, nos Estados Unidos, ou mesmo na China, em Taiwan em específico, certo? Que são minerais que são utilizados principalmente nas questões de condutibilidade aí na produção de novas tecnologias. Então o grafeno também coloca o Brasil aí uma posição de destaque, tá? Isso tem um impacto muito grande na economia brasileira, tá? E aí isso aponta, né, novos caminhos, né, aqui promissores no desenvolvimento de novas tecnologias e materiais industriais. O item A está perfeito, correto, tá? Vamos ver por que os outros são falsos. O B atesta o auge do projeto desenvolvimentista brasileiro, que culminou com a descoberta do grafeno e o primeiro Nobel dado a cientistas brasileiros. Esse item ele é totalmente falso. Primeiro, o auge do projeto desenvolvimentista no Brasil, né, foi marcado aí, né, pelos governos que iniciou lá com o Getúlio e aí ganhou seu auge com o Juscelino Kubitschek. Tá? Foi onde aí a gente teve o maior incentivo, né, nas questões industriais, tá, no Brasil. Tá bom? Então, esquece esse item aqui, né? Não começou com a descoberta do grafeno, tá? Começou muito antes, tá? Então, falso. O item C configura um novo paradigma para a indústria no país, já que empresas multinacionais nunca haviam desenvolvido pesquisas com universidades e centros nacionais. Isso aqui, ó, a gente tem inúmeros exemplos aí de empresas multinacionais fazendo parcerias com universidades brasileiras, tá? Vale lembrar aí, né, a própria Nokia ou a Samsung tem sim parcerias com as universidades. Isso só para a gente dar um exemplo. Existem várias outras, tá? Então é o que a gente mais encontra. Então esse aqui, ó, falso. O item D reafirma o passado colonial de exploração mineral e mantém estados como Minas Gerais entre os mais desiguais do país, por conta da mineração exploratória. Minas Gerais é um dos estados mais desiguais do país? Não. Tá? É falso. E por mais que tenha, né, a questão vinculada ao nosso passado colonial, à exploração mineral, né, ainda assim o item continua falso por conta, né, de trazer dados incorretos. Como Minas Gerais é ser o estado mais desigual, né, um dos mais desiguais, aliás, né, por conta da exploração de minérios. Né? Não é por conta disso e nem é um dos mais desiguais, tá bom? Então é falso. E o item supera o modelo de commodities, hein? E recoloca o país geopoliticamente ao introduzi-lo no grupo de grandes produtores de inovações tecnológicas do mundo. Falso, porque o nosso modelo de economia pautado nas commodities ainda é o carro-chefe do PIB brasileiro, né? Ou seja, da economia brasileira, principalmente pautado pelo agronegócio, né? A agropecuária, para ser mais exato aí, né? E também pela própria exploração e exportação de minérios, tá? Então o item também é falso, sendo, portanto, o item correto para a questão de número 5, o item A, tá bom? Bom, pessoal, dessa maneira eu encerro a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de vocês, né, e o acompanhamento e desejo muito que a gente se prepare cada vez mais para essas provas e garanta a nossa aprovação, tá bom? Vamos lá. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço. Até a nossa próxima aula.